Eu confesso que fui daqueles que sempre defendeu que isto ia correr bem, desde o início, por duas razões principais, aliás, dois nomes, que é o Craig Mazin e o Neil Druckmann. O Neil Druckmann é só o mentor da Naughty Dog, foi o criador de The Last of Us, é o garante que aquilo vai de certeza estar fiel ao jogo. Eu acho que este momento foi dos meus preferidos em termos de interpretação da Bella Ramsey, que foi, pá, não foi só disso, mas a forma como está construído, pá, está genial, mas quando se começam a ligar as luzes do centro comercial, a cara dela, pá. Houve dois momentos em termos de interpretação neste episódio que marcaram muito. Foi a lágrima do Pascal. Não é a interpretação, mas aquela lágrima ali, quando ela se vai embora, foi tipo, não digas mais nada. Vai, 1, 2, 3. Era uma. Muito bem. Não temos Gonçalo Taborda, mas temos Gonçalo Moraes. Olhar para ali, tenho que me habituar. Bem-vindo ao Mesa Redonda. Obrigado. Cara da PlayStation em Portugal, apresentador do modo PlayStation, por isso perfeito para estar aqui connosco a falar sobre o 7º episódio. Mesa Redonda. Sétimo. Estamos a dois do fim. É o sétimo, o vosso sétimo. Também, nós, desde o início, nós estamos Eu sempre já em repeti uns cima. quantos, por isso já para aí o 10º. Mas, então, antes de falar do episódio, se calhar, o que é que estás a achar? Pela Last of Us. Estou a adorar. Acho que como todas as pessoas no mundo, e principalmente a malta que está dentro do gaming como nós, acho que há sempre aquele receio, porque já vimos muito tempo a ser feito. Olha, já começou. Tudo bem? Mete um pi, é o pi já. Perfeito. Já, pá, foi muita... Lixaram montes de jogos que a gente adorava e a gente vê na televisão e tipo, o que é aquilo? E filmes e adaptações e o contrário também, tanta coisa não costuma correr bem. Eu confesso que fui daqueles que sempre defendeu que isto ia correr bem, desde o início, por duas razões principais, aliás, dois nomes, que é o Craig Mazin e o Neil Druckmann. O Neil Druckmann é só o mentor da Naughty Dog, foi o criador de The Last of Us, é o garante que aquilo vai de certeza estar fiel ao jogo. E já não ia descansado, mas eu era o gajo que dizia, pá, não vai ficar bom de certeza, que o Neil Druckmann não vai deixar, e o que é facto é que só o primeiro episódio, olha, assim que aquilo começa a gente ficamos logo, ok, está aqui uma coisa especial, portanto estou a adorar. Concordo perfeitamente contigo. Aliás, uma das coisas que eu estava a gostar tanto, que eu disse isso no último episódio, que estava nos primeiros episódios e isto é capaz de ser demasiado bom para ser verdade, não vou pôr o meu coração todo só porque tenho medo. Porque está tudo a correr bem, mas não pode correr tão bem, mas o coração está lá todo. Mas também numa relação, não é? Foi. Parece que tem ele que vai ir com calma, resultar, não mas é? tu tens medo de te magoar, não é? Aquele gajo já foi magoado bué da vez e já não se entrega, não! Não vou dar tudo, Não vou porque deixar, vai correr mal. mas vais-me magoar, tu vais-me magoar! Não, até agora ainda não me senti magoado. Também não. E gosto de uma coisa que também tem paralelismo com as relações, que é ser surpreendido. Pela positiva. É verdade. E gosto muito dos pescados de olho. Estamos a falar de modo geral, ainda não estamos no 7º episódio, mas gosto muito do facto de quem já jogou o jogo, que não é o teu caso. Não é o meu caso. Shame on you, chicote. Não, já tivemos quase aqui um debate em que eu quase tive de ir jogar antes de começarmos completamente. a gravação. Como é que tu me convidas para uma... Tu deixas? Eu deixo. Eu acredito que depois desta relação com a série, ele vai ter uma relação com o jogo. Eu vou ter, não, eu já estou só em fase de preparação Pelo menos vais ter que jogar o 2 antes de está nos sair da série. Estou na fase inicial. Está a aquecer. E tu ficar já, agora vou ter de ir. Olha que a próxima relação com o jogo 2 vai ser mais... Não vamos avançar já estamos com Com bué. todas as relações, chega àquele ponto ao segundo ano, ao terceiro e há uma coisa qualquer. Mas pronto, estava a dizer que a malta que jogou o jogo, aquilo podia ser só o jogo. E com esta qualidade que eles estão a fazer, a música, a imagem, a cenografia, tudo, ia ser uma série do caraças. Mas eles ainda foram melhor. Eles foram não replicar exatamente o jogo para que eu e ele, estando a ver a série, vamos ser surpreendidos. Para aqui havia um acidente de carro e de repente veio um avião. Claro que me parece-me insultá-lo, tipo, eu não era isto, tipo, o que é que vocês estão aqui a fazer? Tipo, mas, obrigado. Mas depois, ao mesmo tempo, tens uma cena em que, tipo, isto é o jogo, meu, o plano da câmara, a fala é igual ao jogo. Então, tipo, eles estão com uma grande mestria a agradar a quem está só a ver uma série muito boa e quem jogou um jogo brutal e está a ver uma série muito boa do seu jogo brutal. É preciso ter muito amor ao que estão a fazer. Eu, pelo menos do que eu já, ou seja, parecendo que nós já vamos em 7 episódios, já ouvi falar muito de quem joga, de quem não joga, e muitos pontos de vista, e é muito esse ponto que é interessante também para quem já jogou, que é, ainda há surpresa no que estão a ver. Apesar de saberem como é que no fim do dia aquilo vai acabar, ainda há surpresa, que é bom, e é muito difícil fazer a surpresa bem feita, sem ferir a suscetibilidade de quem já jogou. E eu noto que, pelo menos quem já jogou, já reparei nesse feedback, que é,
Não, eles estão a fazê-lo bem, não estão a estragar a nossa experiência. Isso é ótimo, pá, acredito para vocês. Eles, na minha opinião, estão a acrescentar, não é? Acrescentar. Eles estão a pegar eles estão a contar o que não puderam contar no jogo. Sim. Sendo que tens razão, e eles ainda fazem outra coisa, além de acrescentarem, além de mudarem algumas coisas, como uma espécie de haha, rasteira, mas uma rasteira bem simpática, bem tipo, ainda fazem outra coisa que é pegarem em conteúdos que tu tinhas acessíveis, e este episódio é um exemplo disso, em que tu tinhas conteúdos acessíveis que não estavam... Tu conseguias jogar o jogo sem os ler. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele episódio do terceiro, do Billy e do Frank, em que aquela história, aquilo não pode ser surpreendente para quem jogou o jogo, pelo menos para quem jogou o jogo e leu os documentos todos que estão na casa do Frank, porque aquilo está escrito, há uma carta de despedida dele. A única coisa que acontece é que o Bill não está morto. E aí eles... Espera aí, mas o Bill... Eu sei que não estamos a falar do terceiro episódio. Não, mas Quando ele bebe aquilo, eu estive até à última a pensar, ok, o Bill não teve coragem, o outro matou-se, mas ele vai estar vivo para os receber e acontecer o que a gente sabe do jogo. Mas não, foi tipo poesia. Aliás, todo aquele episódio é... É poesia, é uma carta de amor, é uma carta de E amor. mudaram a relação deles para ficar feliz. Exatamente, é brutal. E neste aqui, e já agora entrando um bocadinho no set, é um jogo que, como sabemos, é com base no DLC, portanto é quase todo o conteúdo que estava no Left Behind, aliás o nome do episódio é E Left com uma Behind. banda desenhada, que eu não sabia que E existia. com uma banda desenhada, exatamente. Não sabia que existia. Que é brutal. Lá está, aquela questão de coisas que eu joguei o jogo, mas se eu não tiver lido a banda sonora, se eu não tiver jogado o DLC, isto vai ser tipo background da personagem da Ellie, que também é o mesmo efeito que tem no jogo, só que na série, pá, para quem não jogou o DLC ou não se deu ao trabalho de ver os cómics ou ler os documentos todos, isto é tipo, ok, foi assim que ela foi mordida. Ok, era esta a Riley que ela deu o nome no primeiro episódio. E tudo, as pecinhas todas. Eu lembrei-me, na altura, quando isso aconteceu num episódio anterior, não sei se... Ela fala que tinha tido uma amiga com que jogou Mortal Kombat e tipo, nós já sabíamos, obviamente, quem é que seria. Mas lá está, mas aí é o ponto interessante, que é um DLC. Ou seja, mesmo quem tenha jogado o jogo que não tenha muita curiosidade, isto é uma novidade também, que é bom. Ou seja, eles estão a aproveitar para trabalhar as histórias das personagens. Sim, e eles pegaram nessa temática, aproveitaram o DLC para adicionar agora esta temática do episódio, que é o final do episódio, ou seja, o início e o final, e o episódio está lá no meio, o flashback todo com a Riley, mas tem um intuito, que é aquele segundo em que ela está no topo das escadas a pensar, o que é que eu vou fazer? Vou-me embora, não me vou embora? É como se fosse a motivação que a leva a voltar para trás e resolver. E é um momento incrível, tipo, ou seja, se nós tirarmos o flashback, o episódio é só aquele momento entre o Joel e a Ellie, o presente atual, e foi absolutamente incrível, o final compensou o não haver mais nada. Eu gostei agora sim no episódio, e muito resumidamente, antes de escrutinarmos as coisinhas um a um, acho que é muito interessante a forma como eles fizeram isso, porque eu fiquei naquela, então e agora? Tipo, só vamos saber tipo, o que é que vai acontecer no próximo episódio? E não, e tu percebes, ok, isto é o sentido, ela não quer voltar a perder ninguém tipo, na vida. Aquela mãozinha daquela importância, tipo, daquele nível, é de género, não, tipo, eu já sofri, já passei por muito. E ali já mostra a relação, óbvio que no fim do último episódio já tínhamos percebido isso, ela já estava muito emotiva a falar com ele, ou seja, havia ali um sentimento, e ela ali foi a ligação de, para nós percebermos o quão importante o Joel já é para ela. São os dois um pouco. É do género. E ela para ele. Aqui já percebemos, foi do género, ela já não está só com ele, ela já está a compará-lo a uma relação de uma pessoa pela qual já tinha uma paixão, ou seja, não é que ela tinha uma paixão pelo Joel, mas o nível de sentimento já é muito intenso. Ela não teve muitas relações na vida, claramente, tipo, dava para ver pela vida dela na escola também. Conheceu a Dina. Desculpa. Pronto. Eu fico só assim. Não conhece a Dina, aquela que cantou o Amor de Água Fresca? Essa conheço, vai aparecer, não é, pai? Nós por acaso falámos dela no último depois redonda, dissemos só, a Dina apareceu, e eles assim um bocadinho confusos. A Dina, mas não foi a Dina. Não, a Dina. Sabe que teve já aqui apareceu no com a Mesa Dina? Redonda. Amor de Água Fresca. Peguei. Então, começando pelo início do episódio, se calhar, falando aqui de ponto a ponto, quero referenciar uma coisa que não me lembro de ver no DLC, que é elas quando estão a caminho do centro comercial, quando encontram um homem morto com o álcool, volta-se a mostrar um bocadinho da Ellie, daquela curiosidade mórbida dela aproximar-se do corpo e tipo, não tem medo nenhum, não tem... Sei lá, tu estás habituado a ver um corpo morto ali no chão, todo a espumar-se, não sei o quê, e ela vai direto a uau, incrível! Tem algo de inocente, apesar de tudo, né? Aquela curiosidade de... Aliás, a primeira vez que ela faz isso no primeiro, segundo episódio, terceiro, já não sei.
Não, que está lá aquele. E É ela no- vai lá é mesmo. no 3. Sim. Parece mesmo, tipo, pá, é curiosidade, mas é uma coisa quase. Aquilo é o mundo dela. Exato, ela Ela, cresceu no mundo... ela cresceu neste mundo assim. Portanto, Exato. para ela é mais. Ela faz a questão do. Ninguém lhe disse. Não. Aliás, a outra, a Riley, é que faz o comentário do. Ninguém lhe disse que não devia misturar álcool com os comprimidos. E ela diz, tipo, acho que ele sabia o que é que estava a fazer. Portanto, aquilo foi. Portanto, isto é o mundo dela. É o mundo dela. Antes disso, deixa-me só dizer-te uma coisa em relação ao início que é curioso, que eu estive a ver que eu aconselho todos, por acaso, se tiverem curiosidade, a ouvir o podcast do The Last of Us, que é com o Neil Druckmann. E eles falam que neste episódio optaram de propósito para não fazer aqueles pré-credits. Que eles geralmente têm aquela cena que é tipo, Sim, isso. começa a cena E e depois depois é que vão entra o os créditos. genérico. Não sei o quê. E o que eles tinham pensado fazer inicialmente era o pré-genérico ser até o momento da maçaneta. E se pensares bem, não me chocava que o genérico entrasse ali. Não, porque depois cortava para o episódio que seria tudo... Terminava o genérico e entrava a guitarra dos Pearl Jam e tinhas ela a correr no ginásio. Pronto, era essa a ideia deles. Mas depois eles chegaram à conclusão que não conseguiam separar as duas coisas por causa do que tu estavas a dizer. Porque os momentos são, apesar de não serem temporalmente contíguos, eles estão todos relacionados. Porque aquele momento só para por causa do que tu vais ver a seguir. Então não há forma de separar aquilo. Como é que tu depois no fim fazias, ou seja, até porque ali o que me dá a entender é que eles fazem-te a construção de a ligação do início tem ligação com o fim. Tu ao meteres um genérico no início já estás a cortar a ligação. Exatamente. Sim. Eles quiseram fazer isso tudo, tanto que tu, durante o flashback, tens momentos em que ela volta, em que levas uma chapada do tempo presente, em que ela está lá, e depois na parte final em que ela volta para estar procurando as gavetas e não sei o quê, e entra aquela música e estou-me a arrepiar todo. Pronto, esse momento todo é construído como um só, não dava para separar ali. Aproveitando o momento em que falaste de abrir gavetas, eu gostei, por exemplo, é um nó bastante ao jogo, que é, ele está sempre a abrir as gavetas todas. Procurar coisinhas para fazer. E depois também a lanterna a não funcionar, que é quando às vezes a lanterna tinhas que E a gente abanar o tem que fazer- controle da tem que dar PlayStation, uma- ela dá yeah. pancadas na... Pá, eu agora estou a jogar, pá, reparo nessas coisinhas, é super. Mas é que super. uma pessoa a ver não repara, porque são coisas simplesmente normais e tu ficas, mas isto é do jogo, é tipo, é só uma mecânicazinha. Logo no primeiro ou segundo, quando eles ligam a primeira vez a lanterna e põem no bolso. É tão... Yeah. Logo aqui à frente, aquelas lanternazinhas pequenininhas. É como o Uncharted, como o Nathan Drake também, sempre que a lanternazinha aqui que é uma coisa que a gente não vê nos filmes, é só do jogo. E de repente há uma série que tem isso, é espetacular. Pegando ainda agora na parte inicial, porque, ou seja, depois eu não sabia, lá está, vocês já jogaram o DLC, têm toda essa noção, eu não tinha nenhuma noção, eu não sabia nenhuma história do background da Ellie. E eu fiquei, pá, foi bom, mas há uma questão que ainda me fica aqui na cabeça, que eu não sei se vocês sabem ou fala não. das coisas que tu não Eu vou sabes. falar, ou seja, que é porque do outro lado, se tiver uma pessoa que nunca jogou, vai querer também saber isto. Aquelas três. És tu e mais dois, não é? Sim, porque até ele não tinha jogado e já jogou, ou seja, éramos 4, passámos a 3 agora. Que é, a situação da Ellie familiar nunca é explicada. Mas nós percebemos ali que ela nunca teve ninguém. Eu não sei se isto foi falado na série. Não foi falado na série, mas ela nunca teve ninguém. Ela não Mas conhece... Não há uma... Nós temos spoilers de The Last of Us no início do podcast, por isso eu vou falar. Eu acho que há uma referência qualquer em que a mãe da Ellie e a Marlene se conhecem. Certo? Estou doido? Não tenho presente, podes não estar doido. Ok. Posso Eu ser- acho que há ainda uma há. relação qualquer e acho que, pelo menos no jogo, a Marlene tem uma preocupação extra com a Ellie porque conheceu a mãe dela. É possível no primeiro episódio, eu não tenho agora Sim, presente. Já foi, mas já há 6. tirando isso, sim, não há nada. É que, ou seja, porque nós aqui neste episódio temos muito a Ellie, as conversas entre as duas, era muita questão de tipo, eu sei o que era ter a minha família, e a Ellie sempre muito fria, sempre naquele mundo dela que É indiferente. é indiferente. E isso foi uma coisa interessante também de explorarem agora com outra relação com a Ellie, que é isso, tu percebes que ela própria é uma pessoa que ainda está a descobrir o que é afeto. Ela não tem um nunca sítio of teve- belonging, eles por acaso explicaram isso muito bem nesse episódio. É isso, yeah, sim. eu notei isso no episódio, que foi mais... o que nós temos estado a falar ao longo de todos os episódios de Mesa Redonda é que há sempre um debate que é, estamos a gostar da Ellie ou não estamos? Porque é um mixed feeling. Você nunca sabes Para se mim não, efetivamente... atenção. Sim, Quero não, deixar eu aqui gosto, em eu mesa gosto que muito eu também da adoro a personagem, só Ellie. que às vezes há certas atitudes debatemos, será que é porquê? Porque nasceu num mundo já de uma situação caótica ou porque é mesmo da personalidade dela, ou falta de amor? Nós não conseguimos nunca pôr-nos na posição dela. Tu estás sempre a analisar isso do ponto de vista de alguém que tem os seus confortos, tem os seus... Olha, uma coisa muito simples, mais uma vez o podcast, que por acaso é espetacular, que eles estavam a falar da ligação da Ellie aos objetos. E que num mundo onde não há nada, aquelas pequenas coisinhas são o mundo dela. Ela tem duas pessoas, vai ter o Joel, já está a ter, e tinha a Riley, mas de resto está sozinha. Então ela agarra-se a pequenas coisas, ao Walkman,
quando ela pode fugir, e muito explorado nos comic books e neste E agora episódio. neste sim. As revistas, o estar a ler, o estar ali, e por exemplo a faca, que é uma coisa que eu por acaso nunca tinha pensado nisso, mas eles falaram disso no primeiro episódio, quando ela vai atacar o Joel e o Joel pisa a faca, ela não diz tipo, não, ela diz don't stomp on my knife, estás a ver? É tipo, e a faca que é uma coisa que já aparece neste episódio, uma coisa também antiga e que também tem história. Portanto, isso é tudo de alguém que não tem ligação ao mundo, não se liga emocionalmente ao mundo, mas tem ali os seus... Quase uma coisa quase autista, não é? É sim, tem uma relação afetiva com enquanto eu tiver objetos. isto, Estou é segura. meu. Exatamente. Eu sinto, agora, pensando no que tu disseste, eu sinto que se a Ellie fosse aqui no mundo real, ela seria grande nerd, como nós, suponho eu. Tipo, eu acho que ela ia gostar bastante Certeza. do mundo O do entusiasmo dela a entretenimento. jogar Mortal Kombat Yeah. 2 Exato. é genial. Aliás, como é que ela consegue fazer a fatality do Baraka? Eu acho que é impossível. Esta parte eu acho que a série falhou. Ela explica-lhe, não explica, que é tipo... Mas ela não tem ali- tempo, come on. Quantas vezes é que finish him? Tens bué de pouco tempo e ela está ali à esquerda, e ela ainda tem tempo de repetir. Não, já tinha caído, desculpa lá. Ei, está mal, mas sentes que foi a muito falha mal no feito. Aí foi mal episódio. feito. Aí foi mal feito. Eu gosto de pensar que eles tiveram pai 2 horas a jogar. Não, Então, eles fazem, teve esse, tempo para aprender. eles fazem esse reparo para tu perceberes que eles jogaram muito tempo. Eles fazem um zoom in no pote das moedas. Já não tem moedas nenhumas. Aquilo já não tem moedas nenhumas yeah. e elas tinham aquilo Mas cheio. eles também não foram jogar outros jogos, isso também é muito esquisito. Não, porque ela tem um póster do Mortal Kombat no quarto Mas dela, mesmo na pedra. mesmo assim, ali no meio daquela arcade toda, ia Isso jogar pelo nós menos somos um- crianças que um gostávamos de explorar os Tetrisinho. jogos todos. Pá. Era tudo. Tipo Bomberman, tudo o que viesse uma pessoa jogar. Ela tem o Mortal Kombat e tem ao lado o Tetris. Achas que ela vai jogar? Ela vai jogar Mortal Kombat. Sim, eu percebo, eu E percebo. depois ela, tanto que ela já nos episódios, no primeiro ou no segundo, nos antigos, há uma conversa que ela tem com o Joel em que ela lhe conta que havia uma personagem, lembras-te disso, que era a Melina, que tirava não sei o quê, e conta-lhe exatamente a fatality, que ela chupava de um lado e deitava os ossos do outro. Aquele momento tinha que estar ali, aquele momento em que ela... Fatality da Milena. Faz a ligação toda. Ainda sobre este episódio, gosto muito desta exploração da relação da personagem em si também, tipo, da afetividade dela, tipo, e mesmo daquele romance de uma, Eles da estão a jovem. explorar Eles estão a a fazer- adolescência da Ellie, que é uma coisa que, pronto, ela é uma faz personagem gay, experimentação. mas é, já, por exemplo, com a menstruação, já falamos de outros episódios, agora com esta Aquele copinho. Yeah, o o copo. copinho, o Diva Cup. Eu imagino quantos porcentagem de gajos é que não sabem, gajos de nós, é que não sabem o que é aquilo. Mas o Joel não estava sequer preocupado naquilo até, tipo, o Joel nunca tinha pensado nisso. Eu acho que puxando um bocado do episódio anterior, também a cena é mesmo essa, é que quem põe o copo é de género, tipo, nota-se que o Joel não tem essa percepção, Não, claro. tipo, que o Joel nunca ligou àquilo. Quer dizer, e aqui eles voltam a explorar toda a questão da vida dela e acho que isso é muito interessante de fazer isso da olhar personagem. para aquela lingerie e pensar, fogo, tipo, isto servia Eles para... usavam isto. E depois... Victoria's mas a Ellie Secret. tem aquele momento em que tipo, está a olhar-se ali meio ao espelho, a tentar imaginar-se que aquilo e... Sei lá, as expectativas no mundo real já são estranhas, então imagino, não havendo um mundo real, olhar para as expectativas no passado, tipo... E ela faz montes de referências dessas. A sério que a malta ligava a isto? A sério que era assim? A sério que não sei quantos? Mas depois também é engraçado. O olhar de quem está depois, e eu acho que este momento foi dos meus preferidos em termos de interpretação da Bella Ramsey, que foi... Pá, não foi só disso, mas a forma como está construído, pá, está genial, mas... Quando se começam a ligar as luzes do centro comercial, a cara dela, pá... Houve 2 momentos, a termos de interpretação neste episódio, que marcaram muito. Foi a lágrima do Pascal. Não é interpretação, mas aquela lágrima ali, Foi quando ela se vai suficiente. embora, foi tipo, não digas mais nada. É aquela lágrima meio seca, sabes? Que é Foi já do só género, uma, tipo, ele não yeah. soluça, não está a chorar. Aquilo é tipo, pá, nem sei explicar. Já percebemos, é aquela coisa, é o não conseguir conter, estás a ver? E o que muitas das vezes, essa lágrima também é associada em filmes e séries ao momento antes da pessoa morrer. Que é aquela última lágrima que vai secando adeus, ao longo do caminho, é o adeus. Houve um momento no início do episódio que eu pensava que o Joel estava morto. Tipo, ele estava completamente de olhos abertos, sem reação, eu fiquei bem, dá-lhe uma japadinha dele. Ai, o Neil Druckmann passou-se! Não era agora, era só... Não, se fala que eu também ainda não ouvi. Não, o Joel não morre, o Joel não morre. Obrigado. Se calhar. Fica assim aberto. Sim. Mas estavas a falar aí bem da representação da Bella. Pá, acho que nesta série as microexpressões que fazem o acting Ela é deles. muito boa. Ela é muito boa nessas microexpressões. Que tu sabes que é o que define um bom ator, que é, e ainda por cima numa situação, uma coisa é quando é um romance, tu sabes que a pessoa chora, que há ali ou os ombros caírem, o que quer que seja, ali é um mundo
totalmente novo. Não há clichês. Não há clichês. E acho que é, sem dúvida. E ela alguma, sendo mais aquela- velha do que exatamente a personagem que ela representa, ela consegue transmitir tanta emoção de mesmo uma miúda extremamente não excitável, supermente divertida Mesmo, ali, sim. com uma energia única. E é a energia dela, tipo, eu não sei se... Claro que certeza que há aí atrizes que fariam também bons papéis, mas a energia que ela está a Ashley trazer... Se fosse nova. ela vai aparecer no próximo episódio, ainda não percebi. Ah, ainda não percebi porquê. Calma. Não se pode falar disso. Não, já apareceu no preview. Na preview. tra- E eu o tenho Troy que ver também. ainda a Sim. seguir. Ainda não Vão percebi, aparecer mas... todos. é Eles isso. aparecem todos. O Neil Druckmann já apareceu também, o Greg Mazin também. Troy Baker vai aparecer também no próximo. Yeah. Bom, enfim. Coisas. Interpretação. No início, acho que é difícil aquela ligação, porque há uma ligação muito forte à fisicalidade, à imagem, não é fisicalidade, é a imagem da Ellie do jogo. No início, tu olhas para a Bella Ramsey e dizes, epá, o Pascal ainda papo. Papo? Não, calma. Podes meter um pi também, como O que eu quero dizer é, o Pascal ainda se... Não, pá, porra, não está a ser nada... Ainda vai que não vai. O Pascal, ainda, pá, também não vai... Agora já Vai que não há já nada não há que eu diga nada. agora que vá safar isto. Podemos assumir. Epá, olha o Pascal desse papo, não é? Pronto. O papel é o Pascal. Mas vocês perceberam, o Pascal, tu olhas e ainda consegues ver o Joel. Pronto, acho que é isso que eu quero dizer. A Bella Ramsey, enquanto não fala, tu dizes, epá, pronto, não, nada. Mas depois, é através da interpretação dela, a cena das piadas, a vida que ela dá às piadas, a forma como ela se ri, esses momentos que neste aqui então se nota mais aqueles momentos de deslumbre de uma criança de Foi o que 14 vimos anos. mais de Ellie, tipo, Ellie feliz foi o uma máximo. criança Sem feliz, dúvida, é, sem dúvida. Aquela excitação toda aquela brincadeira das escadas rolantes, por exemplo. Foi incrível. Eu fiquei tipo, man, isto é o que eu fiz a primeira vez que de certeza, Yeah. não me lembro, Sim, já foi há séculos, mas epá, se vocês souberam que a malta, isto se calhar é do... Que idade é que... É mais 27. 27. Vão-se lixar. Pronto. Quando abriu as Amoreiras, o centro comercial Amoreiras, foram as primeiras escadas rolantes em Portugal. Oh, não fazia A malta ideia. ia às Amoreiras. Aparecia nas notícias. Havia filas de malta nas Amoreiras porque a cena era tipo, umas escadas que andam. Era só isto. Incrível. E uma criança, o meu filho, por exemplo, qualquer um deles, a primeira vez que andou naquilo é tipo, oi, ai. Yeah. E depois aquela coisa do, pera, está a andar para cima ou vou andar para baixo? Yeah. E foi exatamente o que ela fez. Pá, com uma alegria que a gente fica... E a outra lá em cima, tipo... Ok, afinal não são 3 maravilhas, são 4. Aquela Não, tinha são 4, três- são 5. É isso, exatamente, são 5. Pá, portanto, eu acho que esse lado jovial dela, Sim. e neste momento aqui em que ainda não aconteceu muita coisa, porque estamos a falar de alguns anos atrás, acho que é... Porque o Neil Druckmann fala muito disso, que isto é o momento que definiu a mudança na vida dela, que foi a dentada. E isto foi tudo pré-dentada. Ou seja, apesar do mundo ser negro, não sei o quê, havia estes momentos em que ela tem 14 anos, é uma miúda que descobriu a lingerie da Victoria's Secret e não percebeu, jogou Mortal Kombat 2, man. Estás a ver? Está muito bom, está muito bom. Este episódio achei que foi muito, muito bom para dar mais uma camada, mais uma textura à Ellie que nós conhecemos no presente, vamos chamar-lhe presente, e de onde é que ela veio, como é que aconteceu, aquela coisa delas a dançar que está no jogo também. Das máscaras, iguais. Iguaizinhas. Mesmo. Não havia no Arrepiam-se, mercado de vocês certeza. dois que devem foi estar feito arrepiados específico. agora. Brutal, brutal. E outra coisa, a primeira vez que ela olha para a Riley e tu pensas, é agora. Ela Há vai. sempre... Ela já houve vários momentos que estava... E não era correspondida, era aquela primeira vez. Ela estava a se olhar para os lábios. Eu estou a olhar para os teus, atenção, foi só tipo de exemplo. Sim, Ela estava a se olhar para os lábios e a Riley virou-se e aquela coisa dela do. Porque ela está a sentir aquilo provavelmente pela primeira vez, não é? Está ali É um tudo novo, é passo, de uma novidade há ali nova. um passo que ela não dá e não é correspondido, tem medo, tem receio. Somos nós, é o ser humano. Sim. Uma coisa que eu também senti neste episódio é que, efetivamente, eu saberia que ia haver um ataque, ou que a noite não ia acabar tão bem, então havia sempre aquela tensão de quando é que eles vão aparecer? Quando é que eles vão aparecer? Exatamente, Eles, depois... porque no jogo são vários. No DLC que está Fomos empestado. quantos? Ok. Pronto, é que isso é uma coisa que, mesmo para mim, que não joguei, criou-me uma tensão ridícula. Porquê? Porque eles... Ele já deu aquele pré-aviso Aquele antes. pré. É do género, vai acontecer. Pá, e eu estou constantemente, a partir do momento em que elas estão a jogar, quando passa para elas as duas a jogar, que é aquele tal plano, se não estou em erro, do pote com as moedinhas, pensei, bem, está a acabar as moedas, é agora. Está a acabar as moedas, vai ser agora. Pois não, depois passa. Depois de repente estão ali meio na discussão, ela vai-se embora, o grito, eu olho, é agora. Não é. Depois estão as duas sentadas, é agora, não é. Ou seja, eles próprios, mesmo para quem não jogou, eles trabalharam muito bem o momento de tensão. E até porque na parte em que elas estão a falar, no meio da discussão, a música, normalmente quando há uma discussão metes uma música um bocadinho triste ou mais intensa, mas eles estavam a pôr uma música que era sem dúvida que ia acontecer uma coisa má. Não era uma música de discussão, era uma coisa má. E eu estava, é agora. Eu estava a ouvir a música. A música de que é de... Não, de fundo, Okay. sonoplastia e não do centro comercial.
e eles trabalharam isso muito bem, tipo, e pá, eu fiquei mesmo, depois daquele momento em que ele aparece, eu fiquei, já fomos, vou estar mal, vou acabar o episódio em ansiedade já, porque isto nunca mais vai acontecer. Eu mesmo tanto pronto, eu percebo que pode haver pessoas que estão a deixar o The Last of Us porque pensam, fogo, todos os episódios tipo, me destroem, deem-me um docinho, deixem-me tipo, ser feliz durante um bocadinho. Mas este foi docinho, ele é até meio. Este foi bom! Até metade. Tipo, deu para uma pessoa se sentir feliz, pá. Eu acho que sim. Porque há episódios em que tu consegues sorrir. Há episódios em que eu consigo chorar. Vocês choram? A ver? Sim, chorar. Em que eu consigo chorar com uma coisa que até é boa. Lembro-me agora assim de um momento bem forte que não há no jogo. Quando o Joel encontrou o irmão. Vai, eu te pio. O Pascal aí, Fónix. Foi uma cena tão simples. Saí do cavalo, mas a forma dele gritar Tommy e já vir a chorar. Ai, A emoção toda na voz. Fónix. Aquele grito foi mesmo, sentido, foi mesmo yeah. das vísceras, estás a ver? E no jogo não é nada disso. O jogo é aquela cena, ele entra no portão, a coisa, ei, Tommy, é tipo, então, estás bom? Não nos vemos há uns anos, estás bom? Olha, vamos ali, está ali um cavalo e tal. Ali foi tipo... desculpa, já estou. Desculpa. Mas, portanto, acho que a série está a ter momentos para rir. Claro que não é uma série tipo alegre e contente, né? O mundo não está bem, não há... mas é engraçado tu encontrares amor, encontrares a ligação entre... Que é a parte que eu acho que é o jogo, né? Que é a ligação entre as duas personagens. Portanto, o facto da gente conseguir rir, chorar, meter nojo ou raiva, dizer como é que foste capaz, isso é tipo... É tão interessante, é tão bom. Uma cena deste episódio que me deixou assim emotivo foi uma coisa que não acontece no DLC, que é quando elas sabem que foram mordidas e a Ellie está completamente passada a destruir. E disse tanto, e ela estava com tanta emoção e eu fiquei... É tipo... Isto não está no jogo, ainda bem que está aqui e faz todo o sentido estar aqui. E depois normalmente o corte final, que é tu... Sei lá, eu estava sempre à espera... mesmo quando joguei o DLC, agora vou vê-las a tornar-se, ou pelo menos ela não, a Riley, vamos vê-la a transformar-se, mas não. Aquilo é a última conversa delas, encostam-se uma à outra e o resto nós quase encostam-se uma à outra e aquela mãozinha faz toda a diferença, aquela mãozinha dela e a agarrar. Foi muito tempo. Eu ia questionar isso porque eu fiquei também... E acho que está ótimo assim, acho que cada vez mais vemos numa era em que nós não temos de estar a ver as coisas todas nos filmes e nas séries para perceber. Pronto. Só que é isso, foi muito rápido, não deu para perceber depois como é que ela sai de lá, como é que ela... Eu pensei nisso. Tendo lá a Riley como pirilampa. Como pirilampa estacionada. Uma pirilampa! No centro comercial. E é a Marlene, que já sabemos que é quase supervisora dela, ou que pelo menos já mandou-a para lá. Quando a Riley não reportar, quem vai lá ter é a Marlene. E provavelmente é a Marlene que vai ver da Riley ao centro comercial e acaba por encontrar a Ellie, que não está transformada, e aí fica com ela, uau, tu não te transformaste, então ficas aqui. Eu vou ficar na expectativa para ver se efetivamente vai ser explorado isso ou não, mas acredito que não, porque tu já tens a suposição do início dela ter sido dela estar presa. Exatamente. Ou seja, o ela estar presa deve ter sido género, encontrou lá, anda cá. Exatamente. Deve ser, ou seja, isto é bonito, que é, tipo, nós já estamos de tal forma educados com séries e filmes que nós já sabemos que já não nos precisam de mostrar mas tudo. É bom fazerem de maneira inteligente, ou seja, tu chegas lá, ou pelo menos nós já jogámos o jogo, às vezes é mais fácil fazer os cliques porque já estás a ver a coisa pela segunda ou terceira vez, mas se vis a série fácil pela segunda vez, vais fazendo os cliques todos novamente. Mas eu agradeço-te, Francisco, imagina, eu estava até aqui a pensar como é que foi que ela foi dar com ela, e agora, essa ligação faz sentido. Mais notas do episódio, antes de darmos a nota final do episódio. Então vou voltar atrás um bocadinho, porque há uma coisa que, já que vocês não ouviram o podcast, para não que eu estou a falar. Eu sou. Porque há uma coisa que eles falam lá que eu achei também muito curiosa, que foi eles terem falado desde o início que não queriam que na série houvesse claramente um lado bom e um lado mau. Também queria falar disso. Que isso é genial. Porquê? Porque se tu vis as coisas desse ponto de vista, a Fedra já foi tipo os mauzões, os gajos que matam toda a gente. E neste episódio é-te mostrado quase como se fosse a salvação. A humanidade está-se a tentar unir, então a única forma que encontrou foi criar aquela organização em que aquilo tem que ser militarizado, porque senão as pessoas vão se comer umas às outras e a gente sabe que isso vai acontecer. E acabas por ver o lado bom, digamos assim, o lado de esperança que a Fedra também poderia eventualmente transmitir.
Que achei esse pormenor muito interessante. Não estou a ver a Ellie como oficial da Fedra, mas olha, é isso, eles falam como se ela no futuro pode ser, como se houvesse até uma nova... A Ellie depois até acaba por defender como vem uma nova geração. Exatamente. Nós vamos estar no poder e podemos fazer as coisas diferentes. Pronto, nunca saberemos, pelo menos. Exploram a dualidade das coisas, ou seja, todos são bons e todos são maus. Exatamente. Enfim, não há... Depende Ou pelo das menos motivações, exatamente. cada um está a fazer o seu melhor ou o que acha isso, que é o melhor. Sim. E agora só para rematar, vocês viram o porta-chaves que ele pôs em cima da mesa? Esta eu vi, não precisei de ir procurar na internet, que eu olhei e fiquei, pausa. O porta-chaves que ele meteu. Ele meteu uma caneca? Ele meteu uma Sim, caneca e e a disse, chave. não sei o quê, E e meteu um porta-chaves. Tem as chaves e o porta-chaves. Sim. O porta-chaves tem o símbolo da Naughty Dog. Ah, ok. Pata do cão. Eles também tinham usado a camisola do Nathan nos primeiros Montes de episódios. cenas, eles têm montes de referências. Esta aqui eu apanho, algumas um gajo tem que ver. Tipo, eu sei, Claro. já sei que neste episódio, quando eles focam assim uma cena qualquer com os nomes, aquilo tem de certeza qualquer coisa. E eu já sei que há lá uma parte que parece uma pilha de livros, que eu li, mas não consegui associar, mas já sei que tem um significado qualquer. Mas essa do porta-chaves fica mesmo tipo, Esta descobri yes, eu, foi sozinho! Agora que falaste, lembrei-me de uma que é o... Não é assim tanto, mas está lá logo espetada, que é o Dawn of the Night, que é o Twilight deles. Exatamente. Que é basicamente aparece espetado no jogo em todo lado, Dawn Ok. of the Night, que é claramente uma referência ao Twilight. E Yeah. a Sarah, o Joel diz que a Sarah gostava muito desse filme, pelo menos durante o jogo. Quem é que não gostava de Twilight? Não é? Assim terminamos este mês redondo a falar de Twilight. Sim, tipo, eu não gostava. Não. Respeito Não, quem nunca está. vi. Deixou ser um É bom vampiro Batman sexy, hoje em não dia. é, né? É isso. Vampiro Cada sexy. semana. E nota para o episódio? Nota para o episódio. Pá, é muito difícil para mim agora não dar 10 a todos, porque eu sinto que... No IMDb vai sempre dar Escusa de 10. perguntar mais, 10. Olha, dou um 9 porque sinto que o último que eu dei 10 foi... O único que eu dei 10 foi o último e dei porque tinha... Coçou-me todas as emoções, todas... Coçou-me, assim o bichinho. Coçou-me. Este gesto com o verbo coçar. coçar é... Estou a cabeça. Este episódio mete uma bolinha também Epá, lá em é que cima. Este último episódio coçou-me, estás a ver? Coçou-me, pronto. Mete uma bolinha lá em cima. Mas este episódio não me coçou tudo. Eu queria que me tivessem coçado mais. Ei, pá. No coração, por no, isso, coração, no dou um sentimento. 9. Nós estamos aqui a Dou um falar de 9. sentimentos, nós somos 9. Não, tu não sabes o que é que me coçem. Diz lá tu. Eu de todos os que vi, acho que sem dúvida este dou um 10. Porque gosto muito da ligação, ou seja, tu chegas ao fim do episódio e estás naquela cena de já acabou. Não, e ele explica, tu fazes o clique de ok, este episódio teve o sentido de ligar a parte inicial de ela se ir embora e eu perceber que não me vou embora porque eu não estou para perder outra pessoa importante. E não só faz esta ligação, como está muito bem trabalhada toda, portanto já falámos aqui da questão de explorar a Ellie como uma... Não nos esquecemos que é uma criança. Toda a questão da sexualidade dela também estar da descoberta, de conhecer o mundo como um todo, de envolver o primeiro ataque que ela sofreu. Ou seja, para mim, foi a todos os sítios e depois estava muito bem construído para te ligar a razão do início, de chegar ao fim e ter a sua resposta. Mário, coçou-te em todos os sítios? Que são em todos os sítios. E também foi assim. Foi assim. Foi assim. Pronto. Olha, eu vou dar um 9 também. Porque... deixa-me tentar explicar isto sem ofender o episódio, porque não é essa a ideia. Porque todos o 9 os episódios... não é uma ofensa. Não. O 9 não é de todo uma ofensa. O que eu quero dizer é porque é que não um 10. Estás a dizer, já me custa não dar 10, mas tem que haver alguma diferença. E o que eu tentar explicar. Tudo o que liga à linha narrativa que eu realmente sei de cor, e sei de cor não a sério, mas o jogo, eu joguei 10 vezes ou mais vezes agora com os remakes e não sei o quê, mexe comigo e eu estou sempre... O DLC foi uma coisa que eu joguei 2 vezes. Então, apesar de perceber e até achar curioso a pessoa que não jogou conseguir dar esta importância ao background da Ellie, ao momento inicial, que eu também consigo dar essas coisas, mas eu gostei muito mais quando ela depois volta para salvar o Joel e pensa, ai, agora é que vai ser outra vez! Estás a ver? É aquele sentimento, É a ação. Não é a ação, é o voltar àquilo que eu quero, meu. Eu quero aquilo que eu quero. Ver a história... Sabe que quer ver a cena para a frente, estás a ver? O episódio do Billy e do Frank, eu senti o mesmo, só não daria um 9, daria certamente um 10, porque o episódio foi... Pois, porque... Uma masterpiece, quando não nós é? Aquela voltamos foi uma para obra trás- de arte. É. Aquela não tem... Quando nós voltamos para trás, nós já sabemos, ou seja,
Nós estamos a gostar muito da história principal e quando voltamos para trás, ou tem que ser uma coisa diferente, como foi com o Billy do Foi Joe. completamente. Exatamente. Neste caso, eu já acho que já estávamos todos à espera do que ia acontecer, então estávamos só à espera que acontecesse. Yeah. Não houve exatamente nenhuma surpresa, mas a homenagem estava lá. Sem dúvida, o episódio muito bem feito, o som, pá, eu não devo ir a mais mesa redonda nenhuma destas do Last of Us. Quem sabe? Não te esqueças que já está confirmada uma segunda temporada. Pronto, e Por cá sua estarei. vez, não é? E Está cá ele está- ali com claro. o casaco da parte 2. Depois trago o da parte 3, que entretanto já saiu. O que é que eu estava a dizer? O que eu estava a dizer? A música em todos os episódios. Meu Deus, quando começa a música do Gustavo Santaolalla, que nós ouvimos durante o jogo todo, não sei quantas horas de jogo, é automático. É tipo automático. E aquelas notinhas da guitarra tipo soltas, estás a ver? Às vezes só que tocam 3 ou 4 É e pá, é é o suficiente. suficiente. É engraçado, não sei se sente isso. Sou imediatamente transportado. E às vezes a música até me faz lembrar tipo, aquele momento específico do jogo, ou aquele momento em que eu... Pá, sei lá. É uma As história boas de memórias, não é? emoção e... Pá, é brutal. E não é uma coisa só de memória visual. Acho que às vezes nem é visual, é quase emocional. É o que é que eu senti quando ouvi aquela música e estava a jogar, estás a ver? É incrível, incrível, Mas eu com incrível. certeza quando acabei o jogo pela primeira vez, quando fui ouvir a música, era a emoção toda do jogo estava lá tudo. Tudo. Muito bom. João Pires, e tu? Diz-me, anota. Dou 9, assim como dei como no do Billy e do Frank, porque é isso, porque a série para mim tem sido uma representação do que são as relações e acho que é isso que eles estão a tentar fazer com a série, é do tipo, as relações que eles não conseguem ter, as relações que eles são passageiras no jogo, eles estão a tentar aprofundar e epá, eu acho que estão a conseguir fazer muito bem e estes episódios têm sido deliciosos mesmo. Coça-te? Coça. Como é que te coça? Fazem atrás Já das tivemos câmaras. assim, nós tentamos imitar o que estás a fazer. Faz lá, coça lá. Coça-me assim. Assim. Ele está a dizer que está a coçar. Vocês são muito estranhos aqui. Opa, é um 9. Isto é mais do que uma agora mesa. não dei 10 a nenhum. Isto é uma mesa redonda e uma retangular. No fundo, o programa devia se chamar Mesa Redonda e Retangular. Mesas. Mesas. Bem, olha, tu é que és o host, mas vou antes de mais agradecer-te. Claro que sim, foi um prazer. Pronto, eu é que sou aqui o excluído porque são dois fãs muito fãs. Pá, Mas tu aqueles também vais ficar fã. Tu, quando jogares, pá, é daqueles jogos que não dá para ficar indiferente. Acredito, Estás a ver sim. pela série. É isso. Eu estou a passar por isso, já. Eu estou a passar por isso porque opá, eu não tinha qualquer intenção de jogar de todo. Ouvi-os falar de é um dos melhores jogos de sempre, não sei o quê. E eu do tipo, pá, eu sou mais séries, sou mais filmes. Estava bem interessado na série, estou a ver, estou mesmo apaixonado pela série e fiquei do tipo, eu tenho que jogar isto. Agora até estás com gorro. Até estás com gorro. Tenho estado todos estes dias. É uma cena que nós no jogo sentimos que é o que faz, que dá estas camadas mais coloridas às personagens, é as conversas que eles têm. E essas conversas têm às vezes quando estás a explorar uma sala, um edifício, estás a ver? E na série tu não tens tantos momentos de exploração. Tu não vês eles a abrir gavetas e à procura de ligaduras, não é? Mas no jogo é muitas vezes nesses momentos que a Ellie tem uma saída qualquer que conta qualquer coisa, o Joel também conta qualquer coisa. Então, mas depois há aqui alguns momentos disso. Há aqueles momentos da história do... Desculpa, está-me a rir, mas é que eu rimo sempre dessa coisa, dessa cena. Quando eles vão no carro e ela está a ver as revistas e pergunta sim, porquê sim. que as folhas estão coladas, mano. Eles estão a trabalhar bem essas referências. É lindo, é genial. Esta agora também que ela contou como é que o, como é que o computador atinge o orgasmo. não, desculpa. Como é que Era um screenshot. como é que ele se embeda? Como é que o computador se embeda? Screenshot. Pronto, é o que é. É um episódio com mesa com Com uma bolinha, vermelha. tipo algures Desculpa, mete aqui ou bolinha. daquele Sim. lado. Pronto, olha. Fecha a mesa. Bem-vindos a mais uma mesa redonda. Bem-vindo, dizes bem-vindos no fim. Digo bem-vindos porque as pessoas são sempre bem-vindas, seja, mesmo que tivessem chegado atrasados. Ok. Portanto, se estão a ser bem-vindos agora, podem fazer rec E fazer rewind. de rec para gravar. Isso era das cassetes, sim. Está feito? Está feito. Espera, vai. 1, 2, 3. Está feito.